Biblioteca de Bolso. Uma conversa informal a três sobre a relação que estabelecemos com os livros. Uma ideia original de Inês Bernardo E José Mário Silva. Olá, bem-vindos ao Biblioteca de Bolso, um podcast sobre a experiência da leitura como ato transformador, mas também como origem da criatividade. Um bom exemplo deste efeito é-nos oferecido pelo convidado desta semana, André Teodósio. Aos 40 anos é um dos encenadores mais desafiantes do atual panorama teatral português. Fundador do Teatro Praga e colaborador assíduo da companhia Cão Solteiro, teve também formação musical, com passagem pelo Coro Gulbenkian e várias encenações de óperas no currículo. Em 2012 foi considerado pelo Jornal Expresso um dos 100 portugueses mais influentes. Anabela Mota Ribeiro viu nele a cabeça singularíssima de um alien barroco, uma afirmação que deve ser lida como aquilo que é, um elogio. Heterodoxo na vida e no pensamento, ele nunca deixa de reagir ao que o mundo lhe oferece, seja em textos teóricos ou na fúria de um post no Facebook, quase sempre em resposta às muitas polémicas em que gosta de se envolver. Olá André, muito obrigada por teres aceitado este nosso convite. Obrigado eu. Já te riste um bocado. Já me ri a rever todas as coisas que normalmente me são atiradas. Escreves muito demasiado no Facebook. Foste nomeado pelos Foste nomeado pelos Expresso. As coisas todas. És um alien. Está tudo aqui resumido. Tudo elogios. Vamos começar pelo primeiro livro que nos trazes, que é o Cruising Utopia, do José Esteban Munhoz. Convém dizermos antes que estes 3 livros que escolheste fizeram parte de leituras que fizeste para uma performance. Exceto sim, pronto, eu tinha que escolher 3 livros. É uma tortura, principalmente tenho uma biblioteca organizada por cores. Na verdade, as gaivotas também são organizadas por cores. Portanto, sempre que via lembrava-me do outro ao lado, que também tinha sido muito importante. E como estou constantemente a ler, ainda hoje acabei um livro que tinha começado ontem, portanto, sobre design, na verdade, que tinha comprado no Brasil. Mas muito diversos. Muito diversos, que chama-se Design para um Mundo Complexo, do Rafael Cardoso. É um livro lindo. Foi editado pela Cosaco Naif e agora reeditaram outra vez na outra editora que julgo que se chama Ubu. Anyway, tinha que escolher estes livros e, portanto, dentro de uma baliza possível, tentei escolher livros que estivessem próximos da última criação e não os que fossem eu estivesse a ler agora para a próxima criação, até porque poderiam ter algum discurso e não ter ainda grande memória sobre eles. E, portanto, escolhi 2, mais um que, na verdade, não entrou nessas leituras para o espetáculo, que era uma performance feita em Serralves chamada Parênteses, e que vamos apresentar para o ano no MAT. E então, como a baliza foi essa, e com uma introdução de um novo, pronto, para não ser, podia trazer o Hiperobjetos do Timothy Morton, mas como ainda há pouco tempo ele esteve no Fórum do Futuro, julgo no Porto, e fizeram uma entrevista muito grande, não valia a pena ler outra vez e fazer divulgação de um autor tão cantado pela Bjork, etc. Então trouxe o José Esteban Munhoz, que morreu há pouco tempo, e que tem este livro que é o Cruising Utopia, e que, na verdade, o que ele tenta fazer através do trabalho de alguns artistas como o Andy Warhol, o Jack Smith, o Fred Herco, a Elizabeth Bishop, portanto, desde artistas plásticos a escritores, a tentar... E de poetas, claro. E pronto, performers, e ele tenta também articular o seu pensamento com, imagine-se, a filosofia de Ernest Bloch, que é um bocado estranho, sendo ele um latino-americano gay ou queer, em que tenta repensar que espaços criativos ou que espaço é que a criação pode abrir. E, portanto, o que ele tenta fugir é sempre a um procedimento de análise, que normalmente tem uma finalidade ou tem determinadas regras que são válidas, ou que tenta reproduzir sistemas ou inserir-se numa historiografia já inscrita na sociedade. E ele diz para ele que esta ideia de cruising, que a ideia de olhar nos olhos e haver uma certa imaterialidade apaixonante entre vários entes ou várias entidades, que deve ter como fim uma saída dessa normalização, que está presente muitas vezes no trabalho, em trabalhos que tentam alicerçar-se no aqui e agora, e portanto o que ele diz é que o que me interessa é descobrir o there and then e os trabalhos que não estão aqui agora, mas que estão there and then. E, portanto, é preciso sair de uma normatividade de tempo
e de espaço, e que têm lógicas inscritas como o da finalidade ou as narrativas, etc. E procurar um espaço de utopia em que as armas ou as ferramentas dos excluídos, para utilizar uma expressão de James C. Scott, são articuladas em prol de emergência de um espaço sem regras, de um espaço ou que tem outras regras, que não é balizado pelas estruturas normativas de entendimento daquilo que são o interessante, ou o belo, ou o curioso, etc. Portanto, para mim é um livro, e quer dizer, e que vai articulando ao longo desses exemplos coisas variedíssimas, como não só estar fora da nomenclatura, mas estar também, por exemplo, em uma condição de espera, que é uma questão constante das pessoas que não estão dentro dessa modernidade hiperativa e com uma finalidade ou com um objetivo, são sempre relegados para a condição de espera. És o último a ser atendido, estás na lista de espera para resolver um problema, portanto estás sempre nessa condição de espera até a tua identidade ser autentificada ou autorizada pelo Estado, quer seja a tua identidade de género ou a tua identidade enquanto classe ou raça, etc. Portanto é um livro que para mim foi muito fundamental nesta ideia de ao mesmo tempo que há uma emergência de questões identitárias, uma demissão também, quase um trabalho duplo, de ao mesmo tempo haver uma saída não suicida da identidade. E, portanto, são dois trabalhos que são duas coisas que têm que coexistir. Portanto, há uma norma que tem que desaparecer, mas ao mesmo tempo reconhecer que privilegiou determinadas coisas, que oprimiram outras, e essas outras têm que também estabelecer-se enquanto novas normas e novas utopias. Portanto, não é um aqui e agora, é um there and then, em que as coisas são todas transversais. Ele também faz uma crítica de algum discurso queer que ele considera, se calhar, pouco radical ou que se predispõe a uma inclusividade na norma. Sim, sim, podemos dizer isso, mas ao mesmo tempo, ainda há pouco tempo estava a ler um livro sobre o que é que dizia. Era na verdade, a introdução do Jack Halberstam, do outro livro, a um livro do Fred Moten, que se chama Under Commons, que é, sim, ele faz essa crítica, mas ao mesmo tempo, como diz o Jack Halberstam, na altura de votar, vamos votar pelo casamento gay, ainda que ele seja uma norma. Portanto, o que ele faz sempre é contra uma ideia de queer-washing. Não ficar só por aí, não é? Sim, eu não quero um queer-washing, não quero a capitalização em que aquilo se torne uma nova norma, mas ao mesmo tempo prefere que essas normas existam, porque elas em conjunto destroem essas novas normas, não, que essas estruturas menores sejam capitalizadas, não é menores, mas que tenham menos, que são menos preponderantes, que se consigam capitalizar de forma a destruir tudo o que seja uma norma de observação, de afirmação, etc. Portanto, sim, está aí, mas tem essa ambivalência. At the end of the day, vamos lá votar assim. Vamos lá votar assim. E como é que contribuiu para a tua reflexão para a performance? Porque tu fazes sempre um bocadinho disso, não é? Fazes uma espécie de preparação, autopreparação teórica, mas de que forma é que depois se manifestou na performance? Eu não sei como é que ele se manifesta, mas emerge, não sei, dá-me mais convicção para poder fazer alguma coisa, não sei muito bem. Não é que eu articulo... a nível pessoal do que a nível artístico? Eu não, nos espetáculos nunca subordino os espetáculos a um determinado tema, nem os construo como metáfora de um livro ou de uma teoria. Portanto, o que os livros me servem normalmente é para darem ferramentas de pensamento ou para me desmotivarem a ir por determinados caminhos e se calhar procurar outros. E portanto, como nesta performance eu estava a trabalhar sobre a espacialidade e com um elenco de pessoas muito específico, isto serviu de alguma forma para articular a performance e os interesses que eu tinha em relação àquela performance com aquelas pessoas. Portanto, é mais nessa medida em que me convence a fazer qualquer coisa ou me desmotiva a fazer outra coisa qualquer. É uma ferramenta à qual recorres bastante quando constróis os teus espetáculos, os livros e as leituras que vais fazer. Só os livros, se fosse o teatro estava feito ao vivo. Não dava, não. Sim, são os livros, quer dizer, basicamente fechado em casa. Sim. És um leitor compulsivo, mas lendo. Lendo e tenho sublinho e ponho dúvidas e notas no fim. São impossíveis os meus livros, são sempre impossíveis. É tipo um terror. Este até está muito calminho. Mas este
Está bem comportado. Está bem Mas, por exemplo, como é que chegaste a este? Como é Ao que o Crazy descobriste? Meat São acasos, livros que levam a outros livros? Sim. Na verdade isto foi... Não, o Cruising Utopia foi através de dois amigos, o João Pedro Vale e o Nuno Alexandre Ferreira, que fizeram uma exposição no Porto chamada Q, que era o CU do Cruising Utopia, e eu trabalho com eles regularmente e eles já me tinham falado no livro, e um dia, não sabem porquê, eu já queria ler o livro, mas passaram entretanto 1 ano ou 2 desde essa exposição, encontrei o livro não sei em que contexto e decidi comprá-lo, e portanto comprei este livro e foi por causa deles, na verdade. Não tinha nenhuma expectativa, não. Estavas a dizer há bocado que a tua biblioteca está organizada, mas Por cores. por cores. Explica lá um bocadinho melhor isso que eu fiquei interessado. É uma biblioteca, é toda cromática, na verdade. Tem algumas secções que são obras completas de pessoas e pronto, mas de resto está tudo por cores, mas há assim uns Então, umas como é que tu zonas. decides que livro é que vais pegar a seguir? É por. Pois, Mas sabes onde é que então, eles tenho estão? assim uma pilha gigante na sala, Que é não é? os- Que são as novidades. Ok. Algumas novidades são lidas. Oh, meu amor! Isto é A a cadela Póvoa Póvoa a a fazer a sua Algumas, entrada. algumas novidades são lidas, outras vão logo para a prateleira. Não sei, porque há livros que eu compro que não os leio, então Sim, só estão lá. sim. E depois mais tarde até posso descobrir. Mas depois, quando preciso de algum livro, ou me lembro da cor, ou vou procurar o livro na biblioteca, que é grande, ainda assim, e acabo sempre por fazer um curto-circuito com outros livros ao lado. E quando vais procurar um, encontras outros. Exato. Não é? Então, estou à procura, Nós por sabemos o que exemplo, isso deste livro, um livro de poesia, não interessa, do Alberto Pimenta. E ao lado está um livro sobre bruxas, para a história das bruxas. Então começa a cruzar a magia com as bruxas e não há bruxas em Portugal, portanto como é que esta historiografia se cruza ou não, o que é que seria a mesma lógica da bruxa, mas na historiografia portuguesa. Portanto vou cruzando coisas, não... Mas tem uma ordem, tem uma lógica, não é? Muito. Só tem muito lógica de clara. cores. De cor. São só Tá bem, cores. mas é uma lógica. É uma lógica, de sim. cores, mas Já é uma lógica. tive por ordem alfabética, já tive por temas. E cores. orientas-te melhor assim do que na outra mais convencional? Acho que é igual. igual. Na outra convencional eu ia procurar Também te um perdias livro, à mesma, mas não é? perdia-me à mesma e os livros nunca arrumavam no mesmo sítio, portanto acabava sempre por não encontrar o livro que queria e lia Não, e outro assim qualquer. tens mais cruzamentos inesperados, Muito mais, não é? sim, Quer dizer, muito mais. Se estiver por ordem alfabética ou por ordem Sim. temática, quer dizer, os temas nunca se cruzarão numa ordem temática. Não, e assim não. podes ter o Alberto com Exato. com as Por acaso, bruxas ao lado. o Alberto Pimenta tem uma prateleira específica, eu não tenho a obra completa dele. Pronto. Quer dizer, só Mau me exemplo. falta um livro. Ah! Só me falta um livro, mas os meus dealers da letra livre vão conseguir encontrar os Conseguir meus livros. encontrar. Sim. Mas pronto, outros poetas, Outras coisas. outras coisas estão lá todas misturadas. Então, e quanto ao segundo livro, The Queer Art of Failure, da Judith. Na verdade agora é Jack. Agora é Jack. Agora é sim, Jack. já mudou. Jack. Estão tudo Quer dizer, primeiras ele, edições. acho que Este aceita não. os dois, não é? Ele quer um ou não. Pois não Então, sei, agora edita mesmo. Quer dizer, agora os livros são todos Jack. Jack. Sim. O Jack por acaso foi através de outro livro que eu comprei. É uma coletânea que é feita pela Universidade da Áustria com a Sternberg Press. Tem um livro sobre Pink Labor e eu li esse livro na verdade por causa de outro espetáculo que ia fazer, que ia fazer na altura, que se chamava Despertar da Primavera, que nós fizemos no CCB e depois no Teatro São João, e comprei esse livro na Áustria porque queria saber estava a trabalhar sobre Pink Labor, o que é o pink washing, como é que é esta afetação de determinados discursos e capitalização dentro das estruturas da norma, etc. E um dos capítulos desse livro da universidade é um livro do Jack Halberstam chamado In the Wild. E eu adorei aquele texto e decidi ir ler o The Queer Art of Failure, que era mencionado também no livro, mas noutras entrevistas, e ele não, acho que não falava no texto dele, mas pelo menos mencionava que tinha escrito este livro. E portanto, depois comprei este livro, não é? Então, estão todos relacionados, não é? Porque entretanto, o livro do José Esteban Munhoz tem aqui uma nota do Fred Moten e da Judith Halberstam, e da Judith Halberstam tem uma nota do José Esteban Munhoz. Mas pronto, mas o livro do Queer Art of Failure é um livro bastante mais problemático para mim,
apesar do tema me interessar, porque tem a ver com essa, lá está, com essa capitalização da falha, com relacionar com a imaterialidade, que muitas vezes em sociedades formalistas ou as coisas invisíveis não contam, portanto o design é feito em prol da sua função, quando não é real. Há contextos que podem conduzir à tua relação com determinado objeto ou não. E sejam eles contextuais, históricos ou emocionais. Não é? E esse livro tem a ver com essa capitalização da falha, não é? Que é uma sociedade muito estruturada para tu seres identificado através de fenotipos imediatos, de tu seres validado de acordo com as tuas capacidades, e aqui o que diz é não, vamos procurar nas falhas, vamos procurar no erro, vamos procurar conseguir lidar, não é necessariamente capitalizar, mas conseguir lidar com esses critérios que normalmente são vistos como sendo antiprodutivos, que são despesas para o Estado, que são coisas caóticas em termos educacionais, em termos sociais. E ela diz, não, vamos procurar outra coisa, vamos procurar se eu não for capaz de cozinhar e não for capaz de lavar os dentes e estiver emocionalmente destruído, vamos tentar conseguir lidar com isso e ver que nisso pode ser uma quebra, lá está, dessa finalidade, dessa norma e dessa lógica tão normativa que é presente, passado, presente, futuro, que o outro diz não há passado, presente, futuro. E esta diz também, não há eu fazer, vamos procurar outras lógicas. Claro que o livro, para mim, depois a problemática nele é que recorre quase exaustivamente a filmes da Pixar. Pronto, e para mim é um problema, eu não consigo, apesar de até me divertir com alguns eu acho... Não sei, acho que é um bocadinho problemático defender uma coisa fora da norma quando se utiliza, apesar de podermos estudar a história da Pixar e que a Pixar é uma coisa incrível, de criadores off, etc. Quer dizer, hoje em dia faz parte da Disney e só tem um objetivo em mente que é fazer dinheiro. Entreter e fazer dinheiro. E não acho que, ao contrário dela, que encontra em muitos filmes novos paradigmas societais, eu acho que capitaliza esses paradigmas que já existem antes. Portanto, não acho que eles sejam inventores deles. Mas pronto, não é pelo lado da low theory, ou seja, de ir buscar temas que não são tão elevados. Dizer, ou que se pelo lado da low theory seria bastante caricato em 2017. Exato. O low theory para mim também não me interessa muito a ideia de low theory, apesar de eu compreender dentro da lógica da falha, e provavelmente as low theories que muitas vezes nós falamos já não são as realmente as low theories hoje em dia, mas não é por aí, é mesmo conseguir encontrar em demasiadas características relacionadas com a falha ou os diversos tipos de falhas, quer seja falha em relação à memória, quer seja falha quer seja falha em relação à memória, quer seja falha em relação a uma ação, encontrar nisso e defender isso enquanto estratégia ou de dar espaço de manutenção social a determinadas pessoas que não conseguem cumprir determinados critérios que não são mais válidos só porque são cumpridos, não são uma imposição histórica. E portanto o livro para mim foi importante também nisso, nessa medida de pensar e às vezes também agora em casa eu digo, eu não consigo cozinhar. Estás-me a exigir que eu cozinhe, eu não consigo. Mas por outro lado também é um livro que te provoca por assentar em exemplos com os quais tu não concordas, ou seja, tens uma reação mesmo física. Também gostas disso, num livro que fala e que te obriga no fundo a reagir. A não concordar. Sim. Que seja sim. Eu tiro notas e coloco interrogações mas os livros são para isso, são para lutar. Só quando são muito, muito maus é que a luta não vale a pena, porque a partida não sei, perdes sempre, estás sempre a perder. Quanto mais tempo estás com um livro que não interessa mesmo, mais tu estás a perder tempo. Não estás a ler outro que te pode interessar. Não vale a pena estar a provocar nesse lado mais positivo, não é? E estás a lutar contra uma coisa que é uma máquina gigante que não... com a qual tu não vais conseguir lutar, não é? Porque aquilo já está... Às vezes até estão muito bem escritos e estão muito bem feitos, mas não consegues lutar contra aquilo porque já é um sistema tão reificado
que sais a perder. E 2 livros de 2 livros de teoria. Vamos passar para o The Amputee's Guide to Sex. Mas são teorias assim muito... Este é mais... o José Esteban Munhoz é mais teórico que o... Este é mais heterodoxo. Sim, mais... sim. Mas é giro ela estar a trabalhar por... Ela tem um livro agora também, o Jack, desculpem, eu estou a ler a capa, então vou trocando. A capa ainda está de Judith. O próximo livro, que supostamente já foi anunciado nessa altura, mas que ainda não escreveu, In the Wild. Portanto, eu acho também engraçado haver uma espécie de uma arqueologia, um bocadinho como faz o Preciado, assim, uma arqueologia de coisas que são tidas como sendo fora da norma, não é? Falhar, ser caótico ou louco. Portanto, eu acho divertido insistir numa espécie de trabalhar essas categorias umas atrás das outras, fazer um arquivo. Mas pronto, mas vamos ver como é que sai o livro. Exato. Mas passamos então para o Amputee's Guide to Sex, da Gillian Wise, que é um livro de poemas. É um livro de poemas, pronto. Eu leio, maioritariamente só leio teoria e poesia. Sim. Eu tenho um problema em ler grandes narrativas e ficções, etc. A não ser tipo Kathy Acker e Kurt Vonnegut e coisas assim. E descobri este livro ainda nem há 2 semanas e portanto então está fresco. Está fresco. Fazia sentido trazer o The Amputee's Guide to Sex, que é um livro que do ponto de vista poético parece-me que é o mais próximo que poderia haver de uma espécie de realismo especulativo poético, porque tem como ponto de vista já não necessariamente uma pessoa que vive que está a olhar para a utopia com aquilo que é definido pela sociedade como sendo falha, mas que os próprios poemas muitas vezes são escritos do ponto de vista objetual, portanto como a partir de uma entidade que nem sequer é o próprio corpo, em que lá está todas as questões da Donna Haraway, do cyborg, das tensões, etc., estão presentes, mas que são elas que tomam também a própria discursividade dos poemas, e portanto para mim já era quase o caminho para, como no Uncreative Writing do Kenneth Goldsmith, quase o caminho de poesia escrita de computadores para ser lida por computadores, e portanto o livro para mim é muito bonito. Eu nunca li outra coisa dela, já li entretanto online alguns poemas de outros livros, mas pronto, agora quando for viajar vais procurar. Vou procurar. Sim, também posso encomendar, é um facto. Exato. Mas eu gosto mais de comprar. Nas livrarias. Porquê? Porque depois encontro sempre outra coisa. Na verdade, eu ia comprar um livro do Fred Moten, o último livro de poesia dele, e encontrei estava lá ao lado. E o que é que te atraiu? Foi este título provocador? Não, eu achava que o livro nem sequer pertencia àquele sítio. Eu achava que alguém tinha abandonado o livro ali. Achavas que era mesmo um guia para o sexo de amputados? Sim, achava por acaso. Porque a capa ainda por cima é assim, tem esta cor garrida e tem este design assim. Mas depois eu vi com um novo prefácio, não sei o quê, mas isso deve ser mesmo um hit de vendas. Então abri e fui ler e eram poemas. Eram poemas, portanto, até aí foi provocador também, não é? Mas são muito bonitos e depois estão muito bem organizados, a escrita é muito bem burilada, porque ao mesmo tempo aqui que não compra lá versos e rimas. Sim. Eles vão aparecendo ao mesmo tempo lá no meio, assim, no meio de coisas muito estranhas que estás a ler e que não faz sentido às vezes, e não é uma coisa forçada como cantar, não é como um fado a cantar sobre telemóveis e SMS. É outra coisa, é outro plano, é tudo muito bem trabalhado, é muito virtuoso, lá está. Seria um bocadinho o contrário da teoria dos outros dois, sendo que a fala, aqui o lugar da fala é de uma pessoa que a pode fazer e portanto que... Sim, até porque ela tem uma prótese numa das pernas, não é? E, julgo portanto, que ela sim, fala sim, sobre essas cicatrizes e sobre... Ele tem mais coisas ainda, mas pronto, tem mais problemas ainda. E portanto é sempre uma coisa autobiográfica, mas ao mesmo tempo tem uma distância lírica suficiente para tu pensar as outras coisas. E estás a analisar de um ponto de vista literário e não necessariamente só autoexpressivo, que está lá, não é? Portanto, ela não faz essa divisão, lá está, a normativa, que é a obra e a autobiografia. Sim. Não, está tudo mistura tudo, sim. Mas às vezes é mesmo estás a ler um poema que é do ponto de vista objetual só.
um objeto, uma prótese, nem sequer de uma pessoa. Este não tem nada a ver, para já, com o teu trabalho, mas se calhar pode vir a ter com um trabalho de qualquer futuro, não é? Sim, eu não poderia fazer, na verdade, porque não tenho autoridade para falar sobre nenhuma destas problemáticas, não tenho experiência, não tenho a necessidade sequer de falar, nem eu falo necessariamente sobre coisas, não é? Eu não faço espetáculos sobre uma coisa. Se calhar poderia fazer, mas não. Lá está, seria também desses interesses capitalizantes que a mim não me interessam muito fazer. Mas pronto, sim, influenciar-me-á, com certeza, pelo menos na maneira de escrever ou na maneira de pensar. Como influencia, quer dizer, como influencia. Quer dizer, eu agora estive no Brasil e via. Quase todos os livros de poesia tinham uma epígrafe ou tinham uma citação à Adília Lopes. Portanto, percebes que é uma coisa mesmo muito presente no Brasil, a obra da Adília. E a Adília já era... Uma influência muito maior do que nós imaginamos cá. Sim, muito maior. É incrível, é inacreditável. Eu não tenho assim uma grande obra editada lá, não é? Portanto, vão comprando. Mas há duas pessoas portuguesas, duas escritoras portuguesas que são muito importantes no Brasil e que eu não fazia ideia, que é a Adília Lopes e a Maria Gabriela Nhanzol, que também tem uma presença muito fulgurante em determinados tipos de escrita. Pronto, não tanto, quer dizer, no Brasil há uma escrita comercial uma comunidade muito grande. Ela não está presente nessa, mas está noutra. Portanto, mais ligada à teoria literária, etc., experimental. Mas a Adília é mesmo que seja um poeta comercial ou não, está lá a Adília. Essa é uma coisa mesmo, não fazia a mínima ideia. A Gillian não está traduzida em português, que eu saiba. Não. Aliás, ela também é bastante nova, nasceu em 81. Tens algum poema que queiras ler? Querer não, mas eu posso ler um aqui sim, que é o mais pequenino de todos. Só para termos, combinado. Eu vi aqui o mais pequenininho de termos todos. ideia de como é que soa, como é que é a poesia dela. Ok, este chama-se Kerr. Let them then say I was in pain. That dog. That persistent barking. Bitch. My love for you is obstinate as an itch in a body cast. Portanto, dá para perceber. Sim. Está sempre tudo aqui ligado. Ela e está sempre muito. Este é o mais pequenino, este é o mais pequenino. Há uns muito elaborados. Este é já quase no fim do livro. Julgo que é já na terceira parte do livro. E vai para a prateleira cor-de-rosa, não é? Já estava na prateleira cor-de-rosa. Fui lá buscá-lo hoje. Vou lá buscá-lo hoje. Bom, e o livro vai ter mesmo de regressar para a prateleira cor-de-rosa, porque já estamos a chegar ao fim. Vamos recordar que Cruising Utopia de José Esteban Munhoz é editado pela NYU Press. Podem encontrá-lo em livrarias internacionais com preço à volta das 21 libras. Queer Art of Failure, do Jacques Halberstam. Muito bem, obrigado. Editado pela Duke University Press, também o podem encontrar em livrarias internacionais com preço a partir das 20 libras. E The Amputee's Guide to Sex, de Julian Weiss, editado pela Soft Skull Press. Podem encontrá-lo por cerca de 5 libras. Eu estou-me a rir porque a Pova acabou de assaltar o André e está a dar beijinhos como se não houvesse amanhã. Eu acho que a Pova vai para a prateleira preta, não tarda. Para a semana estaremos de volta com mais um episódio. Até lá, sigam-nos nas nossas redes sociais em facebook.com/biblioteca de bolso e ouçam-nos através do SoundCloud e do iTunes. André, muito obrigada por teres vindo. Obrigado. E para quem nos ouve, até para a semana com um novo convidado.